Ela, que tem seus 19 aninhos, é consultora do CAI Club, estrategista e produtora audiovisual. Ela consegue fazer um carinha como eu, até ficar elegante numa foto legal. Receba com muito carinho, com muitas palmas, Beatriz Adriane. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord heavens above, I'm only human after all. Boa tarde, gente. Boa tarde. Vocês estão bem? Tá todo mundo bem? Sim. Todo mundo bem. Antes de começar, eu quero fazer uma pergunta para vocês, tá? Eu quero saber quem aqui já perdeu alguma oportunidade por alguma insegurança, por algum medo. Ninguém teve medo de nada? Perfeito. E quem aqui já deixou de fazer alguma coisa porque não se achava bom o suficiente? Eu também. Perfeito. Isso são crenças. Especificamente, crenças limitantes. Todo mundo aqui sabe o que significa crença limitante? Ou não? Alguém não sabe? Pode responder, tá, gente? Vou resumir, tá? Resumidamente, crenças limitantes é tudo aquilo que você acredita que te limita de alguma forma, mas não necessariamente é uma verdade, tá? É basicamente isso. Agora, oficialmente, muito prazer, eu sou a Beatriz Adriane, tenho 19 anos e atualmente faço parte da equipe do CAI. Tá? E hoje eu vou abordar o tema de como a sua realidade começa nas suas crenças. Tá? Para começar, eu vou voltar lá atrás. Essa aqui sou eu, a Biazinha, menor, muito feliz na minha infância ali, mas nem tudo são flores, né? Durante a minha infância, minha família aqui, durante a minha infância, eu passei por alguns desafios. E na minha casa, o dinheiro sempre foi um problema. A gente sempre teve questões com o dinheiro. Eu e minha família, meus pais ainda eram casados. A gente morava ali numa casinha pequena. E era tão pequena a casa que a gente não tinha um quarto. Era eu e os meus irmãos, 2 irmãos, Gustavo e a Stephanie, e a gente dividia a cama. E qualquer visita que fosse na nossa casa, ela já chegava assim, já se deparava com a sala e com a nossa cama, porque a gente não tinha quarto. Então, tudo isso foram coisas que foram acontecendo durante a minha infância, que foram complicando ainda mais as coisas. Minha mãe, ela passou por muita coisa na infância dela. E ela chegou até a passar fome. Então, ela carregou muitas dessas coisas que ela passou na nossa criação. Teve uma coisa que ela aprendeu com a mãe dela, era uma receita. Teve um momento ali da nossa vida que a gente não tinha comida, a gente não tinha o que comer. E aí, minha mãe passou essa receita pra gente, que era da mãe dela, que era basicamente farinha, sal e água, que era o que a gente tinha para comer naquele momento. Mas a gente carinhosamente apelidou de pastelzinho. Minha mãe fritava aquela massa pra gente, e a gente, criança, comia muito feliz. Então a gente tinha que racionar muitas dessas coisas ali. E como o tempo foi passando, né, eu tinha uma ligação muito grande com a minha mãe. Então, tudo que ela falava para mim, eu tinha como uma verdade absoluta. Para mim, tudo que ela falava era um fato. Isso era inegável para mim. E por tudo que ela passou, que eu já falei, ela passou por muita coisa, eu comecei a parar de sonhar. Porque tudo aquilo que minha família passou, por que eu ia ser diferente? Porque eu ia escrever uma nova história, porque eu iria fazer coisas melhores do que minha família toda passou. Então, eu evitava sonhar. Tem um restaurante muito famoso, acredito que a maioria das pessoas conhecem, é o Outback. E, na minha cabeça de criança, aquele restaurante era o ápice da riqueza. E se quem não conhece aqui, é um restaurante comum, que você vai e tal, não tem nada muito luxuoso. Mas, na minha cabeça,
era algo que eu nunca poderia estar, por causa da minha condição financeira, da minha família, e porque eu nunca ia conseguir pagar alguma coisa daquela. E vamos combinar, nem é tão caro assim, vendo hoje em dia com a cabeça que eu tenho. E eu sempre quis ter um celularzinho bom, assim, um iPhone, né? Acho que o sonho de toda criança é ter um iPhone. E eu também nunca achei que eu ia conseguir comprar um celular daquele com o meu próprio dinheiro, com o fruto do meu esforço, porque eu não me achava digna daquilo. O tempo foi passando, fui ficando adolescente, fui crescendo, e aí, com a adolescência, a gente entra ali no ensino médio, conhece alguns amigos, e isso é muito perigoso, né? Porque, durante a adolescência, eu conheci algumas pessoas que faziam algumas coisas que não eram tão boas assim, que iam para lugares que não eram tão bons. Esses lugares, eu digo, de festa, bebida, essas coisas que eu não preciso citar. Mas eram coisas que nenhuma mãe quer que um filho passe. Minha mãe me dizia uma frase, ela está ali, né? Minha mãe falava uma frase para mim que eu nunca esqueço, que é: me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Então, estar com aquele tipo de pessoa foi me moldando cada vez mais, pelas coisas que eles faziam, pelas coisas que eles consumiam. Então, eu fui me tornando uma pessoa que eu nunca quis ser. Isso ali no meu auge dos meus 16 anos. E quanto mais eu estava com essas pessoas, mais minha cabeça ficava fechada, mais as crenças da minha infância foram sendo ressaltadas, sobre dinheiro, sobre pertencimento. Então, o ambiente que você está vai moldar você. Igual dos adolescentes que eu disse. Sempre, em algum momento, você vai ter uma oportunidade, independente dos valores que você tem. Se você continuar com aquele tipo de pessoa, algum momento vai ter uma brecha para você fazer alguma coisa errada, ou, pelo menos, para você pensar, que isso já é algo complicado. Mas, enfim, durante todo esse período da minha vida, o tempo foi passando, e a gente chega em agosto de 2024, que foi um divisor de águas na minha vida. Nesse momento, eu conheci a Heloísa, ela é anterior. Para quem não conhece, a Heloísa, ela é minha namorada. E, durante o tempo que a gente estava se conhecendo, eu vi que a nossa vida era muito diferente, cara. Ela tinha uma condição financeira que eu nunca tive na minha vida. Então, na minha cabeça, pelos meus preconceitos, pelas minhas crenças, aquele relacionamento nunca ia dar certo. Porque uma pessoa como ela nunca ia poder namorar alguém como eu. Mas a gente foi se conhecendo, eu fui me apegando cada vez mais nela, e eu vi que a gente tinha perspectivas muito diferentes, né? Mas ela foi me mostrando que muitas coisas são crenças, que tem muita coisa que a gente acredita que foi imposta para cima da gente. E eu lembro como se fosse hoje. Ela me levou a primeira vez no Outback e ela mostrou para mim que eu poderia estar naquele lugar. Ninguém nunca disse que eu não podia estar ali, que eu não era merecedora de estar ali. Então, foi uma conquista muito grande na minha vida. E, através dela, eu fui entendendo cada vez mais todas essas questões de crenças e eu consegui ter mais oportunidades na minha vida. Porque o pai dela é o Sidney Martins, fundador do CAI, e, através disso, eu conheci, consequentemente, o CAI, e eu comecei a fazer parte da equipe, comecei a trabalhar, comecei a conhecer pessoas diferentes. E o ambiente do CAI, estar ali nos encontros de networking, conversar com as pessoas, você sempre vai aprender cada vez mais, tá? Então, esses ambientes vão ser muito bons para a sua evolução, porque são ambientes potencializadores. Estar com aquelas pessoas faz com que você desperte o melhor de você, evolua cada vez mais. E, como eu participei de todos os encontros e dos treinamentos, eu sempre fui aprendendo, né? Tem um treinamento que me marcou muito, o nome dele é Conexão. E, basicamente, é um treinamento de inteligência emocional, física quântica, que tem muito conteúdo ali. E, durante o meu período ali, estudando sobre o treinamento, eu aprendi muita coisa. Eu comecei a ver o mundo de uma forma diferente. Mudou tanto minha vida esse treinamento, gente, que eu quis que minha mãe participasse. Que eu quis que ela tivesse essa experiência de mudar as crenças e de entender justamente o que são crenças e todas essas questões. Tá? E eu vou deixar. Essas são as minhas conquistas hoje. Através de tudo isso que eu aprendi nos treinamentos, tá? Eu me possibilitei entender muitas coisas e saber que
Tudo isso era crença. Então, hoje em dia, eu moro sozinha aos 19 anos. Graças a Deus, consigo me manter sozinha. Vou no Outback mais de uma vez por mês, se deixar. E, graças a Deus, consegui conquistar o meu sonhado celularzinho que eu paguei, que era um iPhone. E depois de 6 meses, eu consegui trocar por um melhor ainda. Então, tudo isso é crença. A partir do momento que eu entendi isso, minha vida mudou completamente. Isso aqui só numa viagem, no encontro do Kai. E eu quero deixar um alerta para vocês. A luta sempre vai ser mais difícil contra a nossa própria mente. Sempre vai ser mais difícil sobre coisas que você acredita que muitas vezes foram passadas para cima de você, que não são verdades. Então, sempre vai ser mais difícil. É muito importante que vocês sempre estejam em alerta. Por isso que eu desenvolvi um método dos 4 R's, tá? Reconheça, ressignifique, reaja e relacione. Você vai usar esse método para tudo que você vai identificar como crença. O primeiro é: reconheça, identifique as crenças que te limitam. Pensa na sua cabeça e vê se o que você pensa tem fundamento. Se aquilo foi imposto para cima de você, ou se é algo que foi passado de geração por geração, ou alguém falou para você e você tomou como verdade. Tá? Ressignifique. Questiona e substitua suas crenças antigas por novas. Entendeu que aquilo era uma crença? A partir desse momento que você entendeu, você vai fazer contradizer seu cérebro falando dessas crenças. Ou seja, se você pensar que você não tem dinheiro, você vai lembrar de tudo que você conquistou. Pô, eu tenho uma casa que eu consegui com o dinheiro, crio meus filhos, para quem é pai aqui, consegui comprar um carro, ou para qualquer conquista. Então, vocês pensam dessa forma, para que vocês literalmente substituam essas crenças limitantes. Reaja. Comprove a nova crença através da ação. Após esses passos, fiz esse exercício mental de quebrar essas crenças dentro da minha cabeça, esteja em lugares que você sabe que vai ser bom para você. Ou seja, se você acha que você não pode estar em algum lugar, tome o passo de ir para esse lugar, faça um esforço para que você, conseguindo ir para esse lugar, né, seja um lugar mais caro que você acha que você não pode ir, o que for na cabeça de vocês. A partir do momento que você estar lá, você vai quebrar a crença da sua cabeça, porque você conseguiu fazer e estar lá. Enfim. Relacione. Escolha ambientes que fortaleçam quem você quer se tornar. Esteja com pessoas, esteja em ambientes que vão potencializar a sua vida, seja nos negócios, seja pessoal mesmo, né, com a sua família. Então, esteja com pessoas que só vão ter a agregar para você. Um exemplo disso na minha vida foi o Kai. Nesses ambientes eu aprendi muito. E se você estiver nesses ambientes, alguma coisa alguém vai agregar para você e você vai agregar para essa pessoa. Então, só vai ter coisa boa. Então, esteja nesses lugares que cada vez mais faz você elevar o seu nível de consciência. Tá bom? Dito tudo isso, quero deixar uma mensagem para vocês. Presta muita atenção, que eu quero que vocês sintam com tudo que eu falei para vocês. Tá? Eita. Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you gon' find yourself. Standing in the Hall of Fame, Yeah, and the world's gonna know your name, yeah, 'cause you burn with the brightest flame, yeah, and the world's gonna know your name, and you'll be on the walls of the Hall of Fame. You can go the distance, you can run the mile, you can walk straight through hell with a smile. you could be the hero, you can get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. And you're never gonna know if you never even try. Do it for your country, do it for your name. 'Cause there's gonna be a day when you're Standing in the Hall of Fame, and the world's gonna know your name, 'cause you burn with the brightest
Você merece ser um campeão. É isso. Hoje, eu transformo a vida das pessoas através do CAI, faço com que empresários evoluam cada vez mais, com toda a minha história de vida que eu passei. E eu quero agradecer especialmente a minha mãe e meu pai, que fizeram o possível e impossível para me criar e conseguiram, né, com as condições que eles tinham no momento. Então, muito obrigado a atenção de todos. Esse aqui é o meu QR Code, caso tenha feito sentido para você e a gente quiser conversar mais um pouco, pode me chamar, tá? Muito obrigado a todos. Vou deixar ligar.